Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná! E para quem não sabe, pessoal, que fala com vocês aí, né? É empreendedor sem ponto, pessoal. Por quê? Porque começamos a loja na própria residência. Isso eu tenho orgulho de falar, tá, pessoal? Tenho orgulho mesmo de falar. Por quê? Porque eu comecei com aquilo que eu tenho, tá? Eu não fui pedir dinheiro emprestado para irmão, para parente, para tio. Não, pessoal, não. Eu comecei com a cara e com a coragem, com fé em Deus e com direção de Deus, tá? E Deus tem sido Deus sobre a minha vida. Deus tem sido o meu refúgio, a minha provisão e em tempos difíceis. Pessoal, e hoje nesse dia aí, né? Esse mês de março, nesse dia aí, pessoal, nesse dia aí que estamos começando aí, é um dia muito especial. Por quê? Porque é meu aniversário, pessoal. Tô ficando um pouquinho mais velho. Que nada. Tô ficando mais experiente. Quer dizer, quando você tá homem, fica mais experiente quando ele fica velho, tá? O homem começa a abrir mais a mente. É exatamente isso que está acontecendo comigo, pessoal. Estou completando aí meus 49. Ainda sou homem dentro dos 40, tá? E quero ser muito grato a Deus por nessa vida Ele ter me abençoado, pessoal, sendo autônomo, tá? Deus tem me abençoado sendo autônomo. E eu sou muito grato por ter na vida direção em tempos que não tinha direção, pessoal. Então hoje é meu aniversário. Muito obrigado a todos vocês que confiaram e são inscritos nesse canal, pessoal. É mais um aniversário e eu quero de coração mesmo agradecer você inscrito desse canal, pessoal. Então já que eu disse que é meu aniversário, hoje então eu quero falar então sobre: é melhor ser autônomo ou ser CLT? Pessoal, é o seguinte, ser CLT no Brasil, muitas das vezes não dá certo para todas as pessoas. Por que não dá certo para todas as pessoas? Porque é o seguinte, pessoal, CLT, hoje no Brasil, para algumas empresas pequenas, não tem como ele contratar, entendeu? Não tem como ele registrar um funcionário e ao mesmo tempo também pagar os direitos trabalhistas e o salário. Então, muitas das vezes fica difícil, pessoal. O que acontece? Muitas pessoas, então, não têm a oportunidade de ser CLT, né? Que foi o caso, então, do empreendedor sem ponta. Isso aconteceu com o empreendedor sem ponta aqui em Toledo, tá? E o porquê que muitas pessoas também não podem entrar no mercado de trabalho sendo CLT? Por causa, pessoal, muitas das vezes também da discriminação racial, tá? Aqui em Toledo, por exemplo, é uma cidade que até uns tempos atrás não gostava de contratar negro, né? No mercado de trabalho, não gostava, tá? Se tinha uma vaga, por exemplo, para vendedor em uma loja e tinha 4 pessoas brancas, tá? Alemão, descendente de alemão, italiano, e tinha um negro. Qual a chance que você acha que o negro tinha de ocupar aquela vaga de vendedor? Nenhuma. Zero. Tá? Zero. O que mais que eu posso falar da CLT, pessoal? CLT é uma maneira, então, de você estar registrado, de você ter o seu horário para começar, certo? E seu horário também para sair, tá? O que acontece na CLT? Na CLT você tem, então, que ter a sua o quê? A sua consciência de que você é um trabalhador que tem vínculo trabalhista, tá? E esse vínculo trabalhista, ele te dá alguns direitos, como também te dá algumas desvantagens, né? Por exemplo, você tem direito de receber todo mês seu salário, tá? Esse salário, então, suponhamos que seja aí um salário mínimo, que hoje é 1.600 e pouco, mas dificilmente alguém entra ganhando só um salário mínimo. Geralmente entra ganhando aí o salário da categoria, né? Da categoria, tá? Por exemplo, R$2.000, tá? Você entrou ganhando R$2.000, tá? Você tem então que fechar 44 horas semanais, tá? Você faz aí 6 por 1. Agora no Brasil foi resumido
essa carga horária, né? Está sendo resumido. Não vai ser mais 6 por 1. Tá? Mas o que acontece? Uma vez eu fui CLT, tá? Em um comércio, uma pessoa da igreja me deu oportunidade para trabalhar aí 3 meses, né? 3 meses. Falei para mim, tem uma vaga ali, eu preciso de alguém para trabalhar um tempo comigo. E eu fiquei, pessoal, era o seguinte, eu tinha que fechar às 6 por 1. Um dia daí, o que aconteceu? Eu tinha que arrumar minha moto, pessoal. Minha moto estava com problema, tá? Tava com problema. E tinha que ir no sábado trabalhar. No sábado tinha que estar lá 7h30 da manhã, né? E saía 10 para meio-dia. Pessoal, eu não conseguia levar minha moto para consertar. Não conseguia. Para mim levar minha moto para consertar, eu tive que um dia falar com o patrão, seu Moacir. A minha situação é essa. A minha moto tá com problema. Toda hora que eu ligo lá na oficina, eles falam que vai fechar, entendeu? E eu tenho que trabalhar aqui. Eu sou fiel com o trabalho que o senhor me deu. Eu não tem como eu levar minha moto. Será que dá para mim sair assim uns horários aí, ir lá e levar a moto? E depois eu passo lá e pego? Porque é a única maneira que eu posso fazer. Aí ele concordou comigo. Não, Cícero, vai lá, leva a tua moto para arrumar. E pronto. Então eu sou muito grato à bondade do seu Moacir naquele dia comigo, tá? Pessoal, é sério que eu tô falando, tá? A gente dá risada, mas muitas pessoas não acreditam, mas infelizmente o CLT você tem que cumprir a carga horária, tá? Tem que cumprir a carga horária. E é fácil você guardar algum dinheiro sendo CLT, ganhando hoje R$2.000? Pessoal, não é fácil não. Mas tem a possibilidade. É possível sim você fazer suas economias ganhando R$2.000, ganhando até um salário mínimo. Eu conheço gente que trabalha na CLT e conseguiu fazer suas economias, tá? É possível. Mas você tem direito a 13º, tá? Você tem direito a 13º. E muitos dizem que isso é benefício. Não, pessoal, isso é um direito. Você é registrado, você tem que cumprir horário, certo? Pode estar chovendo, pode estar de sol, você tem que cumprir seu horário. Nem que você pega uma capa de chuva aí, tá? No dia que eu tenho capa de chuva aqui para vender para vocês, tá? Eu tenho capa de chuva para vender aí para vocês. Olha aqui, essa aqui é uma capa de chuva de PVC, tá? E eu tenho também a calça dela também, tá? E eu tenho também essas outras tipos de capa de chuva aqui. Essa daqui é uma capa de chuva transparente, ó, descartável, tá? E ela custa aí R$14 o conjunto. Se for pegar azul, sai mais em conta. Ela é completa o conjunto, tá? O conjunto dela é completa. Tanto a blusa como a calça, tá? E às vezes, ou você tem que pegar o seu guarda-chuvinha, ou você tem que pegar o buzu, aqui fala buzu ônibus, né? Circular, tá? E ir até o teu trabalho, tá? Certo? Geralmente, na minha época, as empresas nem gostavam de contratar uma pessoa que morava longe da empresa por causa desse dia, porque a pessoa simplesmente pegava e chegava atrasado, ou não ia nesse dia trabalhar. E a empresa, então, passava muita dificuldade, certo? Então, os CLTs no Brasil é mais ou menos isso. Você tem direito também a férias, tá? A férias. E muitas pessoas acham também que é benefício. Não, pessoal, é um direito, tá? Isso aí é um direito, tá bom? É um direito concedido. E é fácil? Não é fácil, tá? Não é fácil. Então tem muitas empresas que não pode contratar um CLT, tá? Então você não pode contratar um CLT, você não pode manter o CLT, então você nem deve contratar, tá? Tem que fazer que nem empreendedor sem ponto aqui então, tá? O empreendedor sem ponto faz o quê? Quando de manhã toda a gente tem alguém aqui que faz um auxílio, né? Então tá chegando um cliente aqui no empreendedor sem ponto, eu vou parar um pouquinho. Pessoal, então eu acabei de fazer 2 vendinhas aqui, né? Chegou um cliente e chegou outro, né? Então eu vendi então uma colher e um spud, né? Uma colher de pedreiro e um spud, ok? Mas vamos continuar com o vídeo então, pessoal. Pessoal, uma lojinha de bairro aqui, só Deus sabe que a gente passa. Tem dia que não vende nada, tem dia que vende alguma coisa, e é a situação do outono no Brasil, tá? É a situação do outono. Mas nós estamos falando então do CLT, né? Então o CLT ele tem que cumprir horas trabalhistas, ok? Ele tem que cumprir horas trabalhistas, certo? E essas horas trabalhistas exige dele um esforço, tá? Exige dele um esforço. E já que ele tem que cumprir horas trabalhistas, o que acontece com ele? Às vezes você está lá, cansado, mas você não pode descansar. Você tem que cumprir tua hora. Você paga para isso. Às vezes é 5h20
E você já está arrumando a tua mochila, arrumando as coisas. Eu vou lá já arrumar as minhas coisas, porque daqui a um pouco chega 10 para 6, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que ir para a aula. É assim, pessoal, é assim. E o supervisor pega e chega e vê você fazendo, assim, peraí. Ah, não deu a hora ainda. Vamos trabalhar, rapaz. Hã? Isso é ruim, né, pessoal? Isso é uma humilhação, não é? Uma humilhação. Você já imaginou você com seus 40 a mais, né? No emprego, ouvindo uma coisa dessa? Ah, é ruim, não é? É ruim. Então você me entenda aí aonde eu quero chegar para mostrar para vocês, tá? Como que é a CLT, tá? E tem aquele ano, chegou janeiro, né? A empresa não pode parar, porque se ela para, ela perde cliente, né? Você tem direito de pegar férias coletivas. A férias coletiva você tem, tá? Aqueles dias lá que você tem direito. Mas você não tem direito de parar como você gostaria, tá? É assim que funciona a CLT, tá? É assim que funciona, tá? E daí chega um ano, você quer um aumento de salário? Não, você tem um aumento da categoria do sindicato. O aumento do sindicato, tá? Certo? E a vida toca. Você quer isso? Tá contente com isso? Não tá? Pessoal, para algumas pessoas, o CLT não é bom, tá? Não é bom. Mas para outras pessoas é bom. Por quê? Porque você tem a garantia do teu salário, tá? Você tem a garantia lá do seu 13º, das suas férias, e isso é bom. Mas o ruim, pessoal, para a CLT é que é difícil você guardar dinheiro, é difícil você ajuntar a grana, mas tem gente que consegue fazendo um esforço muito grande. Eu, por exemplo, consegui, na época que eu era CLT no frigorífico, a juntar meus primeiros dinheiros, graças ao meu pai que me incentivava a fazer isso. Eu consegui comprar esse terreno, esse terreno aqui, pessoal, foi comprado com o meu trabalho, tá? Com o trabalho de CLT. Na época, pessoal, eu paguei muito barato, tá? Eu juntei meus dinheirinhos, morava na casa do meu pai, né? Consegui construir aquela casa que eu moro hoje, graças a CLT. Pessoal, mas tem que fazer um esforço muito bom, tá? Certo? Agora eu faço a pergunta para você. Qual dos dois que você prefere, então? Certo? A liberdade, certo? Ou a justiça? A liberdade ou você ter a justiça sempre na tua vida? Você ter a justiça de você ter sempre, todo dia, ou seja, todo mês, aquele dinheirinho. Qual dos dois que você prefere? Ser livre ou você ter, talvez, quem sabe, a prisão, como muitos dizem, certo? Tá? Então o CLT e o autônomo é comparado com isso, tá? Certo? Agora, então, eu quero mostrar para vocês como que é a situação do autônomo na realidade. A realidade do autônomo hoje. Qual que é, então? Pessoal, ser autônomo, então, você tem, talvez, quem sabe, a liberdade, tá? Você não é obrigado a acordar 6 horas da manhã para chegar num trabalho às 8, tá? Você não é obrigado, tá? Mas você tem que ter consciência de uma coisa: se você não tiver a tua disciplina, se você não tiver o compromisso com você, esse compromisso com você, é assim, o que você faz quando ninguém está te vendo, tá? Eu, pessoal, tive que aprender isso logo no início, tá? Desde o dia que eu mandava currículo para todas as empresas e ninguém me dava emprego aqui em Toledo, a única oportunidade que apareceu para mim foi vender calçado, tá? Foi vender calçado. Eu tinha que comprar os calçados e eu tinha que ir atrás de pessoas para comprar esses calçados, e tinha vezes que alguém comprava e não pagava. Tudo isso acontecia comigo, né? Eu passei por tudo isso. E aí a gente teve que começar a ter a disciplina. De repente, comecei a vender luva, tá? Era um autônomo. Ninguém me pagava 13º, ninguém me pagava férias, ninguém pagava meu salário. Eu tinha que fazer o meu salário. Se eu tinha que fazer meu salário, eu tinha que se explicar. Eu tinha que correr atrás do prejuízo, certo? E daí alguém diz: mas você não vai ter aposentadoria do INSS. Pessoal, a CLT garante o INSS, diz que você... E as pessoas confundem isso. Sabe por que as pessoas confundem? Gente, é o seguinte: a aposentadoria do INSS, que é a previdência privada, funciona assim: você está pagando hoje
e vem lá o desconto lá no teu olerite desse INSS, você não está pagando a tua aposentadoria, certo? Você está pagando a aposentadoria de quem está recebendo hoje, certo? Aqui tem um senhor aposentado que mora ali, ó. Ele mora nessa casa ali, ele tem quase que 90 anos, tá? É uma pessoa que já viveu bastante e já está aposentado, ele ganha um salário mínimo por mês, a esposa dele também ganha um salário mínimo por mês aposentado. Eles trabalharam, tá? Trabalharam. E hoje, quem está pagando essa aposentadoria deles? Eu estou pagando, porque eu contribuo como MEI, tá? Outra pessoa ali contribui como CLT, certo? É assim que funcionam as coisas. E hoje em dia, como é que tá as coisas? Pessoal, existe 3 aposentados e tem 5 contribuindo. A conta está fechando, tá? A conta, por enquanto, tá fechando. Mas daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos, não vai ter. Não vai ter mais. Por quê? Porque a CLT está acabando. Muita gente não quer CLT mais, entendeu? A geração Z não quer mais ser CLT. A geração Z está fugindo da CLT, entendeu? Então vocês entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? A conta está fechando hoje. Existe aposentadoria, existe gente pagando para quem está aposentado, mas daqui uns anos não vai ter gente para pagar mais aposentadoria para o Cícero, tá? Para o empreendedor sem ponta aqui que vai se aposentar, não vai ter. E daí, você vai viver de quê daí? Ô bicho, você é muito animal, hein? Ô bicho, você não sabe fazer conta. Entenda a realidade, se não tem gente para contribuir, como é que eu vou ter uma coisa? Não vou ter. Então como é que vai ser a aposentadoria de alguns anos atrás? De alguns anos adiante? Como é que vai ser? Você vai ter que pagar a sua aposentadoria. Você vai ter que ter uma coisa alugada, certo? Uma salinha alugada. Ou você vai ter que ter um investimento na previdência privada, que nem no Paraguai. E aqui no Brasil já tem muita gente que contribui com a previdência privada, né, através de bancos. Outros constroem uma salinha, como eu falei aqui. Outros constroem umas kitnet, certo? Para eles ter aposentadoria, porque a conta não vai fechar. A partir do momento que você tem 3 aposentados e um apenas pagando, você acha que a conta vai fechar? Não vai fechar. Então hoje o taxista já não quer contribuir com o INSS mais, tá? O vendedor de leite já não quer contribuir mais com o INSS. Aquele pedreiro autônomo já não quer contribuir mais com o INSS. Aquele eletricista autônomo não quer mais contribuir com o INSS porque ele sabe que não vai ter, né? Então o que vai acontecer? A conta não vai fechar. Você está entendendo o raciocínio meu? Não vai fechar a conta, entendeu? Mas qual que é a situação do autônomo? Pessoal, a situação do autônomo no Brasil, então, hoje, é o seguinte: ele tem vantagem e tem desvantagem. Qual que é a vantagem? Ele tem liberdade. Eu já disse, tem liberdade. Ele pode pegar uma representação comercial, certo? E pode pagar com o core, mas ele tem que pagar, tem que tirar das vendas dele. Às vezes ele não tira, então o que ele faz? Ele vai lá, compra as mercadorias no Paraguai e vai vendendo aí, tá? O outro faz o quê? Abre o MEI, e a partir do momento que você abrir o MEI, você tem que pagar aí a taxinha, tá? E qual que é a maior desvantagem do MEI? A maior desvantagem do MEI, pessoal, é que é o seguinte: se um dia der chuva e você depende para a rua para vender, você não tem venda, entendeu? O que você tem que fazer então? Você tem que ter sempre uma reserva de emergência para você, certo? O que mais que o autônomo tem que fazer? Ele tem que, às vezes, tirar um dia para compensar aqueles dias que ele não vai ter venda. Por exemplo, o meu dia tem que dar pelo menos R$100, tá? Eu tenho que lucrar R$100, tá? Hoje eu não lucrei, suponhamos. Hoje eu não lucrei esses R$100. O que eu tenho que fazer então? O outro dia eu tenho que vender, eu tenho que lucrar pelo menos R$200. Aí eu compensei aquele dia que choveu e que eu não pude trabalhar, né? Então vocês entendem porque o empreendedor sem ponta, tem vez que está chovendo, ele tem que trabalhar igual? Ele tem que trabalhar igual. O empreendedor sem ponta trabalha mesmo chovendo. Eu tenho entrega, eu simplesmente pego as minhas capas de chuva, pego uma bota, pego luva e vou lá entregar o pedido que o cliente fez para mim. Porque se eu não fazer, ninguém vai fazer por mim, entendeu? Então a situação do autônomo no Brasil, ele é patrão dele mesmo.
certo? Se ele não produzir, ele não tem salário, é ele que faz o salário dele. Vocês estão me entendendo? Hã? Só qual que é a vantagem do autônomo? Hã? Agora eu vou falar de mais uma vantagem. A vantagem do autônomo, pessoal, é que ele consegue crescer, tá? Ele consegue crescer. Ele consegue, talvez, quem sabe, juntar uma grana, tá? Ele consegue pensar no futuro. É mais fácil ele ter uma educação financeira do que um CLT, certo? Por quê? Porque ele sabe muito bem que se ele não economizar, ele não se garante durante o mês, certo? A moto estragou, ele que tem que pagar, o pneu furou, ele que tem que consertar, né? Se ele não contribui nem com a previdência privada, nem com a previdência social, ele sabe que ele vai se ferrar lá na frente. Hã? E daí, pessoal? Qual dos dois que é melhor para você? Fala aí nos comentários. Qual dos dois que você prefere, ser CLT ou ser autônomo? Qual dos dois que é melhor? Você já teve a experiência de ser autônomo? Pessoal, as pessoas têm vergonha de dizer a palavra autônomo, de ser autônomo. As pessoas têm vergonha, mas eu não tenho não, tá? Eu não tenho vergonha de dizer que sou autônomo, não. Já tem gente até que me chamou de ambulante. Pode chamar, não tem problema não, tá? Mas o que é ser ambulante, pessoal? Ser ambulante é aquela pessoa que vende, por exemplo, vou dar um exemplo, que vende calçado num carro e todo mundo compra dele. Todo mundo compra dele. Aquele cara que vende tapete, vende para todo mundo. Vende para a empresa, vende de porta em porta, certo? Aquela pessoa que vende bijuteria para todo mundo. Esse é o ambulante, tá? Esse é o ambulante. Agora, quem tem o cliente para ele ir, por exemplo, o meu foco é ir atrás de empresas, tá? Você não é ambulante, entendeu? Mas as pessoas não entendem. Então fica tranquilo, eu não vou ficar com vergonha não, tá? Dizer que eu sou autônomo ou que eu sou ambulante. Por quê? Porque eu descobri que não adianta eu estar na corrida de rato, tá? Se eu for comportar que nem todo mundo se comporta, e se eu for fazer o que todo mundo está fazendo, eu estou na corrida de rato, tá? Estou na corrida de rato. Qualquer dia desse eu vou falar sobre isso aí, tá? Pessoal, então é assim, tá? O autônomo, ele tem suas vantagens, tem as suas vantagens. Tem a sua vantagem, tem a sua desvantagem. E o CLT também, tá? Mas no final, pessoal, alguém sai ganhando. E você já sabe quem está saindo ganhando, tá? Você já entendeu, porque você é inteligente. Se você está assistindo meus vídeos, o meu canal, você já desenvolveu alguma coisa. Porque eu falo muito sobre isso. Que você tem que raciocinar, certo? Você tem que raciocinar, tá? Você tem que, pelo menos, fazer exercício de raciocínio para você conseguir ser coerente com a tua realidade, tá? Para você não entrar nos golpes que eu sempre falo aí, para você não ser escravo do cliente, sempre falo sobre essas coisas, certo? Então, quem está ganhando no final, você sabe, é quem tem a liberdade e quem pode acumular mais, ok? Então, pessoal, a situação do Brasil, né, do autônomo no Brasil, para algumas pessoas é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de baixa produtividade. Não pense assim, tá? As pessoas aprenderam a ter vergonha do autônomo, tá? E eu, por muito tempo, eu me senti envergonhado por eu ser autônomo, tá? Mas depois, com o passar dos tempos, eu descobri, pessoal, que foi bom para mim, tá? Foi muito bom para mim ter sido autônomo, tá? E eu quero deixar aqui para vocês, então, os lados negativos que eu esqueci de acrescentar como autônomo. Quais são eles? Se uma hora você sofrer um acidente, pessoal, você não vai ser amparado. O amparo quem vai fazer é você, tá? Ah, mas eu contribuo com o INSS. Pessoal, eu conheço pessoas que trabalham registrado, tá? Que sofreram acidente sendo autônomo, sendo CLT, tá? Sofreu acidente sendo CLT. E só conseguiu pegar o benefício lá, o auxílio do INSS, sabe quando? Depois que voltou a trabalhar, tá? Então agora você pensa bem, você sendo CLT e você sendo autônomo, você tá lascado igual, tá? E agora, como é que fica a situação do autônomo daí? Hã? Você sofre um acidente de moto, por exemplo, tá fazendo uma entrega, tá fazendo algum serviço aí de pedreiro, ou pintando alguma coisa, de repente você cai lá de um lugar, e o que acontece? Sofre acidente, tá? Quem vai te amparar? Né? O INSS vai me amparar. Sim, você vai ter que fazer um encaminhamento. Sabe quando lá vai ser marcada a tua perícia, e quando lá que vai ser liberado
o seu dinheiro. Então é por isso que eu falo, pessoal, você que é autônomo, você que é trabalhador, você tem que ter consciência de uma coisa, certo? A sua segurança. E qual que é essa segurança que você vai fazer? Você vai ter que usar EPI, tá? Se você não fazer isso, tá? Se você não usar o EPI adequado, tá? No seu trabalho, ó, aqui tem luvas. O que vai acontecer? Você vai sofrer as consequências dessa inadimplência sua, dessa falta, certo? Você vai sofrer as consequências. E um acidente que acontece, pessoal, ele vai envolver família, vai envolver a sociedade toda, tá? E quem que vai te amparar? Pergunta que fala assim, quem que vai te amparar? Você, tá? Você. Então é por isso que você tem que ter a reserva de emergência. Ah, mas eu sou MEI, tá? Eu sou MEI. Eu sou um autônomo que sou MEI, tá? Você vai sofrer do mesmo jeito. Você vai ter que encaminhar sua perícia. Quando o INSS quiser, é que vai te pagar. Em alguns casos, o pagamento só vem depois lá de alguns meses. É complicado, pessoal, é complicado. Então, você quer viver bem, certo? Seja coerente com a sua realidade, tá? Seja coerente com a sua realidade, tá bom? O autônomo, ele sofre duas vezes, tá? Sofre duas vezes. A primeira vez que ele sofre é que muitas das vezes ele não tem nenhuma instituição, tá? Ele não tem nenhuma instituição. A segunda que ele sofre é que muitas das vezes, se é um autônomo, pessoal, que ele não administra o que ele ganha, ele não sabe quanto que ele está ganhando no dia dele, ele não sabe quanto que ele tem de reserva de emergência, ele não tem nada acumulado. O negócio dele é só ganhar o dinheiro e festa e farra. Então, o que vai acontecer com uma pessoa dessa, então? O dia que ele sofrer um acidente, ele não vai ter amparo nenhum, tá bom? Então, eu estou deixando essa dica para você. Mas agora, se você é um autônomo, inteligente, certo? Pode ter certeza que você vai usar a EPI, certo? Em primeiro lugar, porque se você não preocupa com a segurança tua, ninguém vai preocupar com você, tá? E ele vai fazer reserva de emergência dele, com certeza. E se um dia acontecer uma desgraça, porque a desgraça acontece para qualquer um, tá? Ele vai estar, então, protegido, tá bom? Ah, mas o INSS, pessoal, o INSS eu já expliquei e volto a falar, cuidado com o INSS, que o INSS hoje em dia está sendo uma grande fria, certo? Está sendo uma grande fria para qualquer trabalhador, ok? É nós então aí, valeu?